Não necessariamente. A minha história, sabe, Conrado, não é muito comum, porque o que você observa em muitos políticos é comumente a provocação, a agressão, a falta de humildade em reconhecer no outro o mérito por uma realização. Eu não vejo em que vá me diminuir se eu fizer um gesto de reconhecimento a uma figura que foi importante para a política de Campina Grande. Foi isso que nós fizemos na abertura do São João de 2012, quando homenageamos ao ex-prefeito e ex-governador Ronaldo Cunha Lima. Ele tinha uma participação envolvido, que sempre foi, com a realização do São João de Campina. E isso, alguns puderam imaginar diferentemente do real propósito nosso, prestar uma homenagem a uma pessoa que merecia essa homenagem, principalmente porque o assunto era diretamente vinculado a ele, e num momento muito delicado, porque era um momento que Ronaldo passava por uma situação de fragilidade em sua saúde. E eu fiz, antes de organizarmos essa homenagem em praça pública, com milhares de pessoas, e fiz questão de ser à frente daquela multidão que comumente está nos 30 dias de São João. Eu fui ao próprio governador Ronaldo, no leito do seu apartamento na capital, e perguntei se podia fazê-lo. E ele recebeu muitíssimo bem, até como um gesto largo, um gesto maior. Então, são práticas minhas. Se outros não as adotam, ou se mesmo o grupo não adota em reconhecimento ao meu trabalho, isso é uma questão que não vai fazer com que eu mude, né? Não vai fazer com que eu repense. Continuarei a fazer menções quando forem merecedores ou merecedoras essas pessoas, e continuarei a fazer questionamentos quando também houver a necessidade para essas correções. Como é que você está avaliando esse mandato de Cássio Cunha Lima no Senado Federal? Eu costumo não fazê-lo. Por quê? Não o faço. Quaisquer avaliações. Porque não quero que isso ressoe ou isso passe a impressão de que, em face de estarmos em polos antagônicos, comentários que possam surgir soem como críticas ou não. Então, eu fico muito mais a ouvir os comentários das pessoas do que propriamente a fazê-lo. Eu me sinto na autoridade de mencionar o senador Vital? Sim, porque aí tenho eu esse direito em face de estar na condição de seu irmão. E sou crítico, mas indubitavelmente Vitalzinho é uma das maiores expressões políticas que o Estado da Paraíba, em termos de eficiência, Conrado, anote isso, analise e compare. Às vezes a gente não faz a justiça que merece Vitalzinho. Não é fácil você chegar como senador da República de primeiro mandato e ser, no primeiro ano, presidente da Comissão Mista de Orçamento, ser relator dos royalties, um papel transcendental, importantíssimo para os municípios brasileiros, ser relator da Lei Geral da Copa do Mundo, ser chamado para presidir a comissão mista que investigava as relações de Carlos Cachoeira com instituições, enfim. Hoje, provavelmente, a se consumar a sua presença na presidência da Comissão de Justiça do Senado. Então, isso não acontece por acaso. Você precisa ter o quê? Você precisa ter bom relacionamento? Sim. Você precisa ganhar a confiança? Sim. Mas você precisa ter competência. Além de tudo isso, Vitalzinho foi também, como parlamentar federal, aquele que mais liberou recursos nos anos de 2012, de 2011, como senador da República. Esse levantamento está feito em alguns periódicos, alguns jornais da Paraíba, mostrando a sua eficiência em conseguir recursos, alguns destes para a própria cidade de Cajazeiras e outros municípios da região. Então, sobre ele eu posso e tenho o direito de dizer que simboliza de forma muito efetiva um grande representante em cenário nacional. A política, ela se faz através de conversações, de reuniões, de encontros e também de uniões políticas. E às vezes essas uniões políticas, elas convergem para adversários também. De adversários políticos, eles podem em algum momento na linha da política se unirem ou se reunirem novamente. Você descarta essa possibilidade? Há uma pretensão sua de repente manter uma conversação com o grupo de Cássio Cunha Lima? Não é descartar, mas eu sei e não preciso muito mais tempo para sentir o que acontece
cenário político estadual, Conrado. Eu não vou alimentar expectativas que sabidamente seria apenas uma projeção sobre algo pouco provável. Então eu prefiro muito mais unir àqueles que sabidamente têm uma linha de identificação com as nossas, de convergência com os nossos pensamentos, do que imaginar que o ex-governador e o grupo do PSDB, que esteve em 2010, não esteja novamente em 2014. É preferível que nós fortaleçamos àqueles que estão bem mais próximos, àqueles que já tiveram conosco em outras oportunidades, do que você fazer tentativas que possam ser, como quero crer que assim seriam, vãs. Estamos conversando no nosso programa Interview de hoje com o ex-prefeito de Campina Grande, Veneziano, que está conversando sobre política e sobre projetos para 2014. Vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos com mais Veneziano no programa Interview da TV Diário do Sertão. De volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão. Nosso programa acontece sempre de segunda a quinta-feira, de 6 às 7 horas da noite. E você, amigo telespectador, é o nosso convidado para acompanhar diariamente esse bate-papo, esse momento intimista com algumas personalidades de Cajazeiras da região e hoje também com uma personalidade que se destaca e vem crescendo a nível de estado, que é o ex-prefeito de Campina Grande, Veneziano Vital do Rego, que está conosco aqui lado a lado nesse papo legal. E você pode interagir com a gente mandando o seu Twitter, @Diário do Sertão, e também via Facebook. Você manda, digita lá, que já vai sair na tela da sua TV online, o seu recado, o seu abraço, a sua pergunta, a sua indagação a Veneziano, que está conosco aqui no programa Interview. Veneziano, no que se norteia o seu projeto, o seu pretenso projeto para o governo do estado em 2014, qual o seu diferencial em relação à atual administração que está à frente do governo do estado da Paraíba? Olha, essa é uma resposta que não me permite... em poucas palavras, eu não sou nem de poucas palavras quase sempre, mas essa é uma resposta que a gente precisa analisar mais à profundidade. Nós precisamos de um governo com marcas, um governo que saiba dialogar. Isso é ponto essencial. Nenhum governo se faz eficiente se não se permitir dialogar, porque por meio do diálogo você
aprimora as suas próprias ideias. Você ouve sugestões, críticas, contestações e você vai amoldando, aprimorando, qualificando até que o torne aquele pensamento palatável à opinião pública e palatável sob o aspecto de eficiência. Você tem que ter um governo que seja do bom diálogo, que seja um governo eficiente. É inadmissível que hoje nós estejamos vendo a Paraíba perder espaços em termos de investimentos públicos, sejam públicos ou sejam privados, por falta de projetos. E essa é uma constatação visível, uma constatação que nós temos. Então nós precisamos de um governo que saiba dialogar, que tenha eficiência, porque precisa demonstrar capacidade de projetar, de elaborar, para que essas elaborações possam ser bem acolhidas e, com isso, acessemos a recursos. Nós precisamos de um governo que faça políticas públicas em todas as áreas. Conrado, se hoje eu for falar sobre questões relativas à segurança, a Paraíba é mencionada no Fantástico, em outros programas jornalísticos de dimensão nacional, como um estado onde o policial militar tem que dividir um revólver com outro policial, que tem que dividir um colete com outros 4 policiais. Se você for falar sobre necessidade de políticas para a educação, hoje alguns municípios estão fazendo rodízio, como em Campina Grande. Alunos que vão hoje à sala de aula, amanhã têm que dar lugar a outros. E estes que foram hoje terão que permanecer em casa. Isso não é admissível. Não é admissível no Estado que se diz preocupado com a educação, você ter fechamento de 120 escolas, como aconteceu há cerca de 1 ano e meio. Eu estou falando rapidamente, porque não daria para que eu fizesse de forma detalhada. Na área de saúde, o modelo que nós queremos não é um modelo de privatização, nem é um modelo que terceirize, como lá em João Pessoa aconteceu com o Hospital de Trauma. É um modelo que fortaleça as nossas regiões, aonde estruturas hospitalares, e não apenas hospitalares, mas estruturas da saúde, sejam oferecidas a essas regiões através de consórcios, que barateia, que facilita, que termina garantindo também mão de obra que hoje é muito difícil e limitada no setor de saúde pública do país. Nós queremos fazer isso. Por quê? Porque hoje você está em Cajazeiras ou em qualquer uma outra cidade polarizada por ela, Cajazeiras, e muitas dessas demandas na área de saúde você só as resolverá aonde? Ou em Campina Grande ou na própria capital do estado, se deslocando 350 quilômetros. Isso é ofensivo, isso é indigno e desumano a qualquer cidadão que tenha o direito de pleitear por melhorias de qualidade de serviço. Nós queremos falar para o homem do campo. Nós queremos falar para aquele que está no semiárido nordestino e na Paraíba, notadamente, mais de 2/3 do nosso território encontra-se no semiárido. Ao senhor que tem dificuldades por ser pequeno agricultor, pequeno pecuarista, com as limitações a acessos e que hoje vivem a realidade cáustica, a realidade caótica de uma seca e de um governo que não agiliza qualquer política que mitigue a esses efeitos e essas consequências. Então, quando você me diz, veneziano, o que seria diferencial? Praticamente tudo. O diálogo, a eficiência na apresentação de projetos que efetivamente alcance a todos os setores da nossa economia, o turismo. Ora, se o Nordeste, se a Paraíba pode explorar o turismo nas cidades litorâneas, não pode esquecer de integrá-lo ao turismo religioso, ao turismo ambiental, né, ecológico, como nós dissemos. E isso vai sendo desperdiçado ano após ano, porque também não há criatividade, não há idealização para que nós assim tenhamos uma indústria do turismo que faça com que produzamos recursos para as economias locais e para a economia estadual. E isso pode ser feito, Conrado. Não há nada de promessas vãs, não há nada que não seja de fato consistente. Basta que tenhamos vontade. Qual é a pilastra única que dá discurso ao governo que gasta mais de 30 milhões de reais por ano em mídia? É de dizer que estradas estão sendo capeadas ou recapeadas, quando na verdade você que está me ouvindo, você que está me vendo, sabe muito bem que essas estradas atuais que estão sendo pavimentadas tiveram elas a viabilização por parte do governo do PMDB ainda à época do antecessor Zé Maranhão. Ademais, nós não vemos de forma consistente projetos e propostas em 2 anos e 3 meses que justificassem
que a Paraíba pudesse ter tido aquela escolha. Veneziano, vamos agora com os internautas Pois via Twitter. Tem o Vinícius Marinho que pergunta o seguinte. Pergunta, Veneziano, qual senador paraibano que votou em Renan Calheiros para presidir o Senado Federal? Isso foi uma referência a Vitalzinho? Não, e qual é o problema? Vitalzinho é PMDBista e partidário, não é? Vitalzinho e mais 56 senadores que entenderam que o regimento permitia ao PMDB, como partido majoritário, apresentar o seu candidato. Vitalzinho é partidário e assume a condição de ser partidário. Mas talvez seja a mácula que ficou em cima mas de qual Renan é a Calheiros mácula? que tenha ficado as acusações que foram feitas. Sim, mas Conrado, você há de compreender, e as pessoas hão de compreender. E aí eu falo porque sofri as maiores agressões que um homem público poderia sofrer. Eu sofri durante os 8 anos, sofri durante o período pós-2008. E nenhuma daquelas acusações que foram feitas a mim foram procedentes. Pelo contrário, a todas elas eu tive e recebi absolvição. E aí, se fosse tomar por acusação, eu não teria direito a postular o mandato de prefeito? Eu estaria alijado? Não, Conrado. O Estado de Direito, e a todo e qualquer amigo, inclusive ao internauta, diz claramente isso. Você está sendo acusado, você recebeu uma denúncia do Ministério Público, enfim, mas você tem o direito de apresentar os seus fundamentos para depois de ser julgado, em trânsito em julgado, por ser dito que você foi condenado. A questão do senador Renan Calheiros, eu tenho muito cuidado. O senador Renan Calheiros, ele foi denunciado na antevéspera da eleição, ou seja, coincidentemente, na antevéspera da eleição do Senado. Ficou tão claramente à disposição para o período da disputa no Senado Federal que não houve qualquer tipo de mudança. Pelo contrário, ele ganhou mais votos dos seus pares. Então, não há mácula alguma. Existe uma apreciação de uma denúncia que foi feita. Somente isso. Como é que o veneziano está vendo a questão do PT hoje a nível nacional, mediante as acusações contra membros do PT? Você acha que esse desgaste, que o PT hoje praticamente é unido, tem um acordo político, ou acordos políticos com o PMDB, essa imagem negativa hoje do PT a nível nacional pode prejudicar o projeto 2014? Você veja, os adversários do PT imaginavam que o processo de julgamento do mensalão, que foi algo que chamou-nos a atenção negativamente, né, o processo em si, pudesse levar ao PT derrotas, principalmente no município de São Paulo. Isso foi muito utilizado. Mas as pessoas souberam distinguir aqueles que participaram desse processo, né, ou seja, 15, 18 pessoas, eu não me lembro muito bem quantas, envolvidas, integrantes do BMG, né, do Banco Rural, se eu não estiver enganado, Banco Rural, enfim, souberam distinguir aqueles que foram os reais responsáveis da sigla PT e do que o PT produziu em termos de projetos à frente do governo. Entendeu, Conrado? Ou seja, as pessoas tiveram claramente a disposição e a felicidade, a sensibilidade de dizer, ora, uma coisa são as políticas do PT, geradas a partir de 2002 com o presidente Lula, continuadas com a presidenta Dilma. Outra coisa é você ter um grupo que terminou por realizar, por proceder a atos que não são absolutamente, nem de perto, né, não são, senão reprováveis. Né? Então, essa distinção permitiu que o PT pudesse até mesmo em São Paulo obter a vitória. Como é que andam também as conversações com o ex-deputado e ex-senador Wilson Santiago? Já se comenta politicamente que há uma tentativa do grupo do governador Ricardo Coutinho de tentar, ou de Cássio Cunha Lima, de tentar aproximar o Wilson Santiago para tê-lo como aliado em 2014. Você acredita nisso? Tem conversado com o Wilson Santiago? Eu falei com o Wilson muito rapidamente em janeiro, dia 21 de janeiro, quando ligava para ele se encontrava em Brasília e que ficou ao retornar numa quinta-feira. Esse telefonema se deu numa terça e ele disse, olha, veneziano, na quinta-feira, quando eu estiver voltando de Brasília, eu ligo para você. De lá para cá, lá nós não conversamos. Não sei, confesso a você que isso é um assunto para mim vencido. Nós já fizemos em oportunidades diversas, comentários do tipo, mais uma vez vou fazer, o Wilson é importante para o PMDB, agora eu não posso forçar. Não dá para forçar
quando você não quer algo com o outro. Mas no momento que o grupo já aponta o seu nome como candidato das oposições de 2014, talvez isso não tenha causado ciúmes em Luiz Santiago? Não, até porque ele nunca demonstrou pretensões para disputa ao governo do Estado. Absolutamente. Não há motivos, Conrado. O ex-senador Wilson Santiago não tem um motivo sequer para dizer absolutamente nada do comportamento da legenda. A legenda sempre foi correta, a legenda sempre o teve na condição de um companheiro, a legenda sempre o teve na figura de um homem público que tem uma força eleitoral. Então não adianta tentar a fórceps, a todo custo, criar pretextos, justificativas artificiais para dizer, olha, eu estou tomando essa decisão porque fulano fez isso comigo. Não. Se você não quer ficar, você tem o direito de decidir pela sua saída. Se você quer permanecer, você tem o dever de trabalhar em nome do projeto do partido, do agrupamento. As oposições, finalizou seu governo à frente da Prefeitura de Campina Grande, e a oposição, na época, fez fortes ataques, referências, referindo a que a sua gestão final ela foi trágica, teve salários atrasados, repasse, e teve muito disse-me-disse nesse sentido. Salários atrasados, repasse para o hospital, de alguns funcionários que foram para o SPC devido aos empréstimos. Enfim, como é que ficou realmente isso, essa situação? Houve de fato isso? Houve atraso? Houve esse momento final de governo trágico na gestão de Vitalzinho? Que é isso, veneziano? Veneziano, aliás? Absolutamente, Conrado. Graças a Deus a gente fechava o ano com levantamentos feitos pela própria, ou a própria população campinense, mostrando 75% de aprovação administrativa para fim de um governo. Agora, você tem razão quando disse, você se viu em meio ao disse-me-disse. Não viria como sendo diferente. Conhecendo os meus adversários como eu os conheço, afinal de contas, já estivemos em lutas, vencendo-os por 2 vezes sucessivas, 2004 e 2008. Então, eu seria muito ingênuo, eu seria um romântico, eu seria um utópico imaginar que os meus adversários iriam simplesmente olhar para frente e assumir a responsabilidade de administrar, que eu tive. Quando eu fui prefeito eleito, eu assumi a responsabilidade de administrar, e administrei, e fiz, e me honro por ter feito. E não tenho dificuldade alguma, muito pelo contrário, me orgulha o que nós produzimos, todo o acervo administrativo, que incomparavelmente, me desculpe a imodéstia, me desculpe, mas incomparavelmente foi muito maior do que quaisquer outros períodos. Aí onde entra a justificativa para que você ouça o disse-me-disse. O disse-me-disse de quem não pagou as folhas, no caso, eles, porque eu deixei recursos em caixa, e deixando em caixa no dia 28, eu não teria acesso no dia 29 porque não tinha movimentação financeira, e não houve por parte da atual gestão o interesse de fazer esse adimplemento. Ao contrário, o interesse era de tentar desgastar a minha imagem, mas nós temos os fundamentos para justificar, e assim vai sucessivamente. É como o que foi dito durante o período eleitoral sobre consignações. Eu não deixei nenhuma consignação em aberto com nenhum dos bancos. Não deixei nenhuma consignação em aberto. Agora, quando da limpeza urbana. Olha, Conrado, se você desejar ir a Campina Grande agora, eu lhe aponto 6 locais aonde invariavelmente você vai encontrar resíduos. Se você quer pregar peças, construir ardis, artificializar fatos ou realidades que não são realidades, é a coisa mais fácil do mundo. Foi o que também se deu nos últimos dias de dezembro. Por quê? Porque você encontrava o interesse de um governador que me vê como seu adversário. Correto? Àquela época, o PMDB lembrava do meu nome, e aí o atual governador dizia, é necessário desgastar porque ele pode ser a figura que vai se contrapor ao nosso projeto. De um outro lado, um governo que não tem confiança em si. A grande questão hoje em Campina Grande é que o governo que está à frente da prefeitura não tem confiança em si. É um governo que se apresentava como inovador, e a primeira inovação foi constituir uma grande família e tornando-a uma grande família dentro da estrutura de governo. Você deve ter sabido o absurdo, não apenas a ilegalidade, mas a falta de ética e a falta de compromisso e falta de comportamento moral, inclusive, em relação a essa situação. Então, a inovação para a qual Campina Grande imaginava ter seria isso. Então,
nós tínhamos a tranquilidade... Se o candidato não lograr as eleições, se deve a quê? O desgaste de alguma coisa? Não. Você acha que, de repente, uma reeleição, de qualquer forma, por mais que o candidato... Não, mas eu fui reeleito. Reeleito no segundo mandato, agora na Sim. Disputa. Agora na sucessão. Na sucessão. Você acha que, de repente, se o candidato não ter logrado o êxito, seja um desgaste do seu governo? Não da dá sua imagem como político ou administrativa? Não acredito. Porque se você imaginar que em outubro, na última pesquisa de segundo turno, o segundo turno foi dia 28 e dia 29. No domingo antes, você tinha pesquisas do IBOP e do IPESP que mostravam que nós tínhamos só entre percentuais de ótimo e bom 52%. De ótimo e bom. Quando você ia para aprovação, era superior a 70%. Isso no segundo turno. Isso debaixo, vamos dizer assim popularmente, de uma campanha acirrada de oposição duríssima a mim. Porque quando os meus opositores faziam menções, não faziam menções à figura da candidata, atacavam a mim. E no segundo turno nós tínhamos quase 75%. Então, a gente não pode confundir avaliação política de avaliação ou com avaliação administrativa. Realidades se dão a cada processo eleitoral. Poderíamos dizer vários casos aqui. Em João Pessoa, mais recentemente, o governador Ricardo Coutinho, com toda aquela superestrutura, não colocou no segundo turno a candidata Estela Isabel. Vamos mais atrás. O governador Aécio Neves, com quase 80% de aprovação no governo estadual de Minas, perdeu para a presidenta Dilma, apoiando José Serra, por mais de 2 milhões de votos. Vamos ao nosso caso. Cássio Cunha Lima, que era tido e havido como o maior eleitor da Paraíba, perdeu 2 eleições sucessivas para mim, em Campina Grande, apoiando o então candidato Rômulo Gouveia, presidente da Assembleia. Então, você não tem uma regra, você tem eleições e eleições. E aí vão vários elementos que participam dessa decisão. Não dá para você... de Estela Isabel, que eu falei do segundo turno, que não foi apoiado pelo governador do Estado. O seu projeto é um projeto maior, é um projeto de eleições a nível de Estado. Sim. E para isso é necessária união com o grupo. Existe um outro grupo de João Pessoa, que é o de Luciano Agra, o de Luciano Cartacho, o de Nonato Bandeira, que também já tem, nesse exato momento, já demonstra também um caminho contrário ao do governo Ricardo Coutinho. O veneziano já vai procurar manter conversação com esse grupo? Já teve alguma conversação? Já estive com o prefeito Luciano Agra e nunca escondi que seria muito interessante, muito oportuno, muito importante mesmo para a eleição se nós pudéssemos de já fazer um alinhamento entre PMDB, Partido dos Trabalhadores, ou o partido ao qual o prefeito Luciano Agra venha a se decidir filiar-se. Você fez algum convite, por exemplo, para ser vice? Não fiz. Por quê? Porque seria pouco sugerível. Ora, se você tem na pessoa de Luciano Agra a lembrança por parte de alguns que ele possa ser candidato, se eu chegasse a visitá-lo e já dissesse assim, Luciano, você deseja participar da chapa majoritária na condição disso ou daquilo, ele poderia dizer, por que você não faz o mesmo, sendo o meu companheiro? Então, Mas seria um bom nome. Ele seria um grande nome, afinal de contas, você há de reconhecer que Luciano foi definitivo para o processo de sucessão vitoriosa na capital. Né? Mas também tenho falei isso a Peterson hoje, falei a outros companheiros, em nada alterará uma candidatura outra. Portanto, se a candidatura do PMDB ela continuará, e graças a Deus haverá, com a sua confiança, com o seu apoio, meu amigo e minha amiga, pode ser que exista uma outra candidatura. E lá na frente nós façamos essa convergência de propósitos. Vamos diretamente a João Pessoa, conversando aqui com o veneziano Vital do Rego, ex-prefeito de Campina Grande e pretende candidato ao governo do estado da Paraíba em 2014. Mas vamos a João Pessoa com Salles Fernandes, com informações da Assembleia Legislativa e também informações dos bastidores do mundo político da capital João Pessoa. Boa noite, meu caro amigo Salles. Boa noite, meu caro Conrado, um abraço a você, um abraço ao ex-prefeito veneziano em estúdios, a todos os internautas que estão ligados nesse momento no Interview, na TV Diário do Sertão, a primeira TV online de Cajazeiras para o mundo. Dizer que a Assembleia Legislativa teve uma sessão esvaziada hoje porque o governador resolveu reunir a sua bancada de sustentação na Assembleia. O líder do governo, Evásio, garante que o governo tem o apoio de 15 parlamentares na casa, mas não foi o que se viu no Palácio da Redenção. O governador conseguiu reunir apenas 13 deputados
Entre eles, 2 deputados que foram a novidade no encontro. A presença do deputado Utaí Menezes, que antes fazia parte da bancada de oposição, já que está na Assembleia ocupando a cadeira deixada pelo prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, e a outra que não foi novidade, que foi a presença da deputada Iraí Lucena, que mesmo filiada ao PMDB, hoje está na Assembleia, na base de sustentação do governo Ricardo Coutinho. No entanto, na Assembleia, os deputados de oposição fizeram muito barulho, a começar pelo deputado Jandir Carneiro, que está dando a entrada na Assembleia num pedido de CPI para investigar os gastos da Granja Santana, residência oficial do governo, haja vista que há um relatório do Tribunal de Contas apontando essas irregularidades. Já o deputado Anastácio reúne assinaturas para só apoiar a discussão em torno do pedido de empréstimo da CAGEPA se também houver uma CPI para investigar do porquê dessas irregularidades na CAGEPA. A CAGEPA tem a receber e não cobra de quem deve e quer mais dinheiro emprestado. E para finalizar, caiu como uma bomba a informação passada hoje para os setores da imprensa aqui na capital, do renomado advogado João Abrantes, e que uma provável consulta feita por pessoas ligadas ao senador Cássio Cunha Lima, dando conta de que ele poderá ser elegível nas eleições de 2014. Essa consulta teria sido feita no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E hoje, pela manhã, era fato em alguns órgãos de comunicação aqui na capital. No entanto, nem o senador Cássio Cunha Lima, nem nenhum outro agente político ligado ao grupo do senador e ex-governador comentaram o assunto dos portais de notícias. A Assembleia Legislativa volta a se reunir amanhã para discutir a composição das comissões permanentes da Casa, que ainda está em stand-by. Muitas disputas de bastidores para ver quem serão os próximos presidentes das 2 mais importantes comissões da Casa, a CCJ e a Comissão de Orçamento. E para finalizar, hoje foi confirmado o deputado Ranieri Paulino como novo líder do bloco do PMDB na Assembleia Legislativa. Havia uma pequena disputa interna entre o próprio Ranieri e o deputado Gervásio Maia Filho, e quem findou levando a melhor foi o Ranieri Paulino, que foi ungido hoje como novo líder da bancada do PMDB na Casa de Cássio Pessoa. Grande abraço, informações políticas de João Pessoa para o programa Interview, repórter Salles Fernandes. Ok, obrigado ao nosso amigo Salles Fernandes, direto da capital João Pessoa, com bastidores aí, com informações dos bastidores do mundo político da capital João Pessoa. Já estamos aqui caminhando para os momentos finais da entrevista com o veneziano. Eu aproveito a deixa da participação de Salles em relação a essa notícia que está sendo vinculada hoje, repercute em toda a Paraíba, que Cássio tenha pedido aos seus advogados que fizessem uma consulta para saber se ele era candidato, se poderia ser candidato em 2014. Você acredita que Cássio possa se separar de Ricardo Coutinho e lançar uma candidatura ao governo do estado da Paraíba? Não acredito. Não acredito, e não acredito mesmo que ele pudesse ser. A preço de hoje, como você sabe, inclusive essa notícia foi até uma notícia trazida, mas não é atual, não tem um fundamento, né? Ou seja, existe o posicionamento do ministro Joaquim Barbosa em 2011. Então não há nada de novo, não há essa consulta. Eu nem também falo muito a respeito, porque não diz a mim qualquer interesse. Essas questões são do PSDB. Eu tenho que me ater àquilo que é do meu universo PMDBista e do nosso universo de aliados PMDBistas. Mas não acredito que haja essa separação entre o PSDB do grupo do governador Ricardo Coutinho. Não acredito. Vale muito o discurso do ex-governador quando ele mencionava que em Campina Grande era preciso que nós estivéssemos em torno de uma candidatura. Isso vale muito mais quando ele era candidato. Não valeria na minha condição. Isso é muito próprio aos individualismos humanos, né? Mas é um assunto que
não me estimula simplesmente pelo fato de eu não me sentir autorizado a falar sobre ele. Aqui em Cajazeiras, como é que andam as conversações? É com o ex-prefeito Carlos Rafael? Sim, não há dúvidas que eu quero agradecer profundamente ao prefeito Carlos Rafael, uma figura muito querida, um jovem que, em meio a uma situação que poucos esperavam, teve que assumir administrativamente. Não é fácil, uma cidade importante, uma cidade histórica, que tem uma participação política, social, muito significativa. Carlos é chamado, surpreendentemente, em razão de uma decisão de foro íntimo do prefeito Léo, assume, se conduz, faz uma campanha bonita, né, disputa ferrenhamente, elege uma bancada de vereadores que eu também quero mencionar e agradecer, porque foram vereadores que me acompanharam durante essas 5, 6 horas que eu estou muito à vontade. Eu estou em casa, recebido com carinho, com afeto, com simpatia pelos cajazeirenses, com palavras de apoio. Nós temos esse grupo de apoiadores aqui em Cajazeiras, a partir de Carlos Rafael, a partir do deputado Vitoriano, a partir de companheiros como Jeová, enfim, vereadores, figuras que fatalmente serão os grandes responsáveis por fazer esse processo se desenvolver de forma consolidada junto a Cajazeiras e região. Como é que Veneziano está analisando hoje a situação da Assembleia Legislativa da Paraíba? Em especial um deputado aqui da região, José Aldemir. Eu não tenho em detalhes, Conrado. Eu quero mencionar o que eu falei. A Assembleia teve, nesses últimos meses, um posicionamento forte. A Assembleia, através do seu presidente Ricardo Marcelo, se mostrou altiva. Poder independente, que se harmoniza com os demais, mas que não se submete a caprichos. E isso foi essencial para a imagem da Assembleia Legislativa, de não acocorar-se, de não abaixar-se, de não agachar-se aos caprichos do Poder Executivo Estadual. Tanto é que impôs posicionamentos que teve que receber o atual governador. Mas eu não sei das realidades, dos detalhes, das relações. Sei que o deputado Zé Aldemir, filiado ao PEN, faz parte do grupo de Ricardo Marcelo, que preside o PEN. Enfim, não sei qual será o comportamento dele, doravante, nesses processos legislativos que se avizinham. Você vai procurar mandar também procurar apoio ou pedir a força? Estive com o Ricardo. Ricardo? Estive. Ele sinalizou algum apoio? Veja, nós não conversamos. Não é ao meu. O Ricardo, em janeiro, eu fiz uma visita a ele na capital do estado para ressaltar e realçar os meus cumprimentos ao seu comportamento. Ele trouxe nova expectativa aos paraibanos com uma Assembleia que se fizesse bem representar, ou seja, com posicionamento, com altivez. E isso Ricardo Marcelo fez. E ao tempo em que ele assim agiu, e ao tempo em que ele formou em torno do PEN, que preside um grupo de 10 parlamentares, Ricardo Marcelo não pode ser simplesmente desconhecido dessas disputas eleitorais do próximo ano. Eu disse isso, reafirmo isso, ratifico isso, busquei mostrar a ele a sua importância e óbvio que ele estará a opinar, que ele estará participando. Agora, de que maneira, ao final, estará a figura do deputado Ricardo Marcelo participando de chapa majoritária ou não, nós não sabemos. Veneziano, nós sabemos que o tempo está corrido, somos escravos do tempo, você tem estrada para pegar aí de volta para Campina Grande. Quero agradecer profundamente a sua entrevista, a participação conosco e deixar os momentos finais aí para algo mais que você queira acrescentar aos telespectadores do programa Interview aqui da TV Diário do Sertão. Meu irmão, eu fiquei feliz por conhecê-lo. Mais uma vez, renovo as minhas percepções iniciais ao seu respeito, a sua desenvoltura, a sua maneira simples, a sua maneira de deixar muito à vontade aos entrevistados. Isso é bom, né? Principalmente àqueles que não são muito afeitos a essas participações. Então quero lhe cumprimentar, quero saudar aqui a equipe de Peterson, quero agradecer pessoalmente ao carinho que Peterson teve para comigo desde a semana passada, renovando os convites, mantendo esses contatos, um guri mais de ideias extremamente, né, ágeis, ideias novas. Isso me fez profundamente tocado por essa gentileza. Renovo o agradecimento a todos os amigos de Cajazeiras pela acolhida,
De fato, eu fiquei hoje o dia todo no sertão e só tenho palavras de contentamento. Fosse em Souza, que sempre também nos recepcionou simpaticamente, como em Cajazeiras. Quero agradecer ao prefeito Carlos, quero cumprimentar aos vereadores, saudar a todos os demais jornalistas com os quais eu tive a oportunidade de um bom debate e renovar principalmente aos amigos telespectadores do Interview o desejo de poder estabelecer com mais frequência isso que é indispensável a qualquer homem público, principalmente na minha condição, que é a condição de postulante ao governo do Estado, que são as ideias, que são as suas sugestões, que são as suas propostas, que são as suas críticas, enfim, é desta forma que nós nos manteremos, óbvio, se você assim me permitir. Um grande abraço, parabéns a vocês, me faço já convidado para outras oportunidades. Com certeza, o espaço está garantido. Obrigado, meu irmão. Abraço, boa viagem, sucesso. Obrigado, querido. Vamos com a nossa matéria, Ângelo Lima trazendo as informações direto do Poder Legislativo Mirim. Câmara Municipal, projetos e tem muita coisa sendo discutida e muito moída aqui na Câmara Municipal de Cajazeiras. Vamos à matéria com o Ângelo Lima. Depois de uma ampla reforma, a Câmara Municipal de Cajazeiras voltou aos seus trabalhos na noite desta segunda-feira, dia 25. Com o aumento do número de vereadores, o presidente da Câmara foi obrigado a aumentar o número de gabinetes. Na próxima semana eu tenho certeza absoluta que essas obras vão ser entregues, né? Já está praticamente feita aí, nós estamos aí com 5 gabinetes novos, 5 novos gabinetes para os 5 novos vereadores, uns gabinetes bons, confortáveis, pretendo entregar na próxima semana. Na tribuna da Câmara de Cajazeiras, os vereadores entraram no debate e trouxeram temas que foram da seca ao dos funcionários que não trabalham. O vereador Jucinério Félix polemizou a discussão ao dizer que tem vários servidores que só recebem na casa Otacílio Jurema. Segundo ele, tem muitos que vão à Câmara só receber. Tem funcionário dessa casa que já está para se aposentar. Vereador Lindeberg, vereador Neguinho, vereador Marcos Rastumei. Quem são? Já estão nessa casa para se aposentar. E faz muito tempo que não mora nem no município de Cajazeiras. E me estranho muito, vereador Marcos Barros, você 12 anos como prefeito aceitar um negócio desse. Com prefeito não, desculpa, com presidente. Estranho muito. Não me amedronte, que eu não tenho medo. Não adianta você vir, porque você não vai me amedrontar. E vou dizer o nome, vereador. Se você tivesse tornado público na sua gestão, eu já dizia hoje. Mas você não tornou público na sua gestão? Vai dizer não? Porque ainda não recebi o ofício, eu fiz o requerimento hoje. Né? Eu fiz o requerimento hoje. A nominante está aqui, eu conversei com ela hoje. Na sua gestão. Ela ganha R$150. Uma menina aqui está trabalhando, ganhando R$150, substituindo uma funcionária que mora em Patos. Tá? Vou dizer de Patos também. Por que eu tenho medo? Eu gostaria que agora, comunicar se o presidente ao vereador Marcos Barros que a palavra está com o vereador Jucinério Félix. Um dos vereadores, um das funcionárias, é uma injustiça, ex-vereador evangelista. Uma menina trabalha nesta casa, ganhando R$150, todo o tempo da gestão do vereador Marcos Barros, ganhando 150, a funcionária mora em Patos, ganhando um salário. Sou mais presidente, não. Presidente foi você. Sim, mas na sua gestão aconteceu. O Eugênio Sagres e veio. Mas na sua gestão você pagou. Mas na sua gestão você pagou. Outro funcionário desta casa, que pelo menos, nas sessões que eu sou vereador eleito nesta casa, eu não vi. O funcionário Gutenberg Cardoso, não vi. Nesta casa eu não vi. Se ele está prestando serviço em outro lugar, eu não sei e gostaria que o presidente colocasse, né, dizendo onde é que ele presta serviço, que ele recebe dinheiro público desta casa todos os meses, inclusive recebeu janeiro e recebeu fevereiro deste ano. Gostaria de dizer a Vossa Excelência. Já o vereador Neguinho do Mondrian trouxe ao debate a problemática da seca e pediu aos colegas parlamentares que visitem loco como está a situação do açude de Engenheiro Ávidos, pois, segundo ele, o manancial que abastece a cidade de Cajazeiras está secando de forma rápida e a população poderá ficar sem água nas torneiras em poucos dias. Boa, a sessão de hoje muito movimentada, sessão
onde a gente pôde discutir a problemática do açude de Boqueirão, onde pude ver ontem no distrito de Boqueirão, que há várias fissuras e que o DENOX não tomou providência, não toma, ninguém vê o doutor André. O doutor André não anda aqui, ninguém vê o doutor André, fica lá em Souza, em São Gonçalo. Então a gente requereu aí ao presidente Nilcinho para formar uma comissão aí e a gente poder fazer a visita no distrito e conferir logo a problemática do açude de Boqueirão. O nobre vereador já constatou diversas irregularidades. O quadro é pior do que se pensa, vereador? Muito pior, muito pior. Ontem eu estive em Boqueirão e fiquei assustado. Até o colega vereador Wilson Nery Félix esteve comigo e pôde constatar a real situação que vive hoje o açude manancial que a gente tem, que é o açude de Engenheiro Alves. Também pôde constatar a poluição que está sendo no rio, o lixo que está sendo jogado dentro do rio. Isso aí a gente já pede também à população do distrito de Boqueirão que se conscientize, que não jogue, aos turistas que vão ao distrito de Boqueirão para que não possa jogar lixo na pouca água que temos ainda. E o vereador reitera a cobrança. Interessante, tem uma matéria para encerrar. Muito bem, depois da matéria exclusiva, agradecer aí o Paulo Feitosa, radialista, também Ângelo Lima, que fez a cobertura da sessão da Câmara Municipal com toda essa confusão, com todo esse moído aí. E parece que essa história vai render muitos frutos ainda. Mas amanhã no programa Interview tem mais outro moído de hoje na Câmara Municipal de Cajazeiras, e é referente aos mototáxis. E como diz nosso amigo Paulo Feitosa, o cancão piou hoje e amanhã você vai conferir na íntegra essa matéria na Câmara Municipal de Cajazeiras e mais uma sessão polêmica na Casa Otacílio Jurema. Final do nosso programa, o nosso agradecimento a você, caro amigo telespectador, que esteve conosco até agora. Nosso compromisso fica marcado, agendado e confirmado para amanhã às 6 horas da noite com mais um programa Interview pela sua TV Diário do Sertão. Amanhã também você pode acompanhar, ouvindo Caliel Conrado, na Patamuté FM 94 FM, a partir das 6 horas da manhã, programa Linha de Frente, Caliel Conrado, Arixênio Marques e Kleber Gomes, no Linha de Frente da Patamuté, jornalismo sério e sempre em combate pela boa informação. Um abraço, fiquem com Deus, boa noite e até amanhã, se Deus assim o permitir.